Muito bem. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. As últimas apresentações do nosso seminário, não é? Chegamos na reta final. Essa é a segunda turma que irá se apresentar. A primeira turma se apresentou há 2 semanas atrás e hoje nós estamos finalizando a atividade de homilética, a disciplina de pregação, que é uma espécie de TCC de vocês, né? Ao longo de todo esse curso vocês vieram acumulando conhecimento, bagagem teológica, e o intuito é, com essa apresentação final, trazer um compilado daquilo que vocês têm aprendido, ainda que em pouco tempo. Sabemos que 15 minutos é apenas uma amostra grátis, né? Sei que tem muito mais aí de Deus para vocês compartilharem, muito mais conhecimento, mas é uma forma de trazer para vocês uma atividade prática e também honrá-los. Eu lembro, na minha época do seminário, essa foi a atividade mais legal durante a faculdade, né? Porque a gente vinha com aquela sede de colocar em prática o que a gente estava aprendendo, e foi um momento muito gostoso de cada um dos meus colegas, né, e eu próprio podermos pregar a palavra em sala de aula e sermos avaliados também pelos nossos professores. Eu contei uma história em uma das aulas do professor do meu professor, que ele era um holandês muito rígido, né? Ele era professor de homilética, e em uma dessas provas que ele passava, um dos alunos estava lá ministrando a palavra, que era a avaliação dele, e ele não estava indo muito bem, né? Ele estava indo bem mal na realidade. E ele falava, ninguém entendia o que ele queria dizer, ia para cima, ia para baixo, não chegava em lugar nenhum, e o professor ia ficando vermelho, ia ficando nervoso. Não, porque ele não está seguindo a estrutura, não está seguindo o método, e os alunos tentando consolar: calma, professor, calma, ele vai se encontrar. E ele não se encontrou. Aos olhos humanos ele não falou alho com bugalho. Mas aí no final da pregação, uma família inteira foi lá na frente e disseram que Deus havia falado com eles, e todos eles se converteram com aquela pregação sem pé nem cabeça daquele aluno. Então, eu falo isso para dizer não que a pregação de vocês vai ser sem pé nem cabeça. Tenho certeza que temos pessoas preparadas aqui, mas não fique nervoso. Sei que tem pessoas nervosas, pessoas que não dormiram alguns dias por causa disso, pessoas que desistiram, ficaram com medo, mas o intuito é nós aprendermos juntos, nós estarmos aqui para ajudá-los, e nós também queremos aprender com vocês. Todos nós passamos, os professores e pastores, por esse momento de início na caminhada, né, da pregação da palavra, seja em uma célula, seja na igreja, e a gente sabe como o púlpito pesa, como a palavra ela traz consigo uma responsabilidade, mas fique bem tranquilo em compartilhar aquilo que Deus falou no seu coração e aquilo que você se organizou, estudou, e tenha certeza que vai ser bênção. Não sinta-se envergonhado nem preocupado de errar algo. O momento de errar é aqui. Amém? Então, só lembrando que são apenas 15 minutos e também nós vamos seguir a ordem que foi colocada no grupo, né, das apresentações. E o que mais? Acredito que seja só isso. Fica à vontade. A ideia é realmente nós simularmos aqui um momento de culto. Se você quiser ficar sentado, quiser ficar em pé, só lembre de não passar dos seus 15 minutos. Caso você esteja passando, a gente vai sinalizar aqui levantando a mãozinha. Ó. Eu vou levantar uma mão bem aqui, ó, ver se vocês vão ver. Apareceu uma mãozinha aí para vocês? Não? Sim. Apareceu. Não. Apareceu sim. Isso. A minha apareceu. Isso, essa mãozinha aí é o sinal vermelho que você já precisa ir concluindo a sua fala, tá bom? Então, Deus abençoe, muito obrigado por todos que estiveram presentes. Eu queria que o professor Leandro iniciasse com uma oração e logo em seguida nós já passamos a palavra para a Fernanda. Então vamos. Boa noite a todos. Vamos
agradecer em primeiro lugar. Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos em teu nome. Tu és o centro de toda essa organização, de todo esse ensino. Tu és a grande motivação de nós estarmos aqui, aprendendo, ouvindo mais de ti. Pedimos que o Senhor acalme todos os corações daqueles que vão apresentar, para que a ansiedade não os domine, para que eles estejam em paz, para que eles tenham a consciência de que o intuito não é julgar, avaliar, mas sim crescer em ti, pregar o teu evangelho e ser aperfeiçoado por ti. Que o Senhor possa nos acrescentar conhecimento e graça nessa noite, possamos desfrutar da tua presença. Entregamos esse momento a ti, cientes de que o Senhor o presidirá da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou só fazer uma última recomendação, duas recomendações na realidade. Eu queria pedir, em primeiro lugar, que todos estejam com suas câmeras ligadas, por favor. Afinal de contas, o pregador precisa se comunicar com você, é importante que você esteja com a sua câmera ligada. Mas o seu microfone, eu vou pedir que esteja desligado, tá? Para não acontecer da pessoa estar ministrando a palavra e estar acontecendo alguma interferência aí. Então deixa sempre o seu microfone desligado quando não estiver na sua vez. Tá bom? Então, Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Eu vou colocar o cronômetro aqui, Fernanda. Está com você. Amém. Todos me ouvem? Amém. Tá audível? Amém. Tá. Okay. Obrigada. Primeiro, boa noite a todos. Eu gostaria de começar a mensagem com a leitura do texto, tá? O texto que eu queria que vocês abrissem, por favor, me acompanhassem, é Mateus 22, de versículo 34 ao 39. Mateus 22, 34 ao 39. Eu vou começar. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, o contexto era que Jesus estava no templo ensinando a várias pessoas a palavra de Deus. E dentre essas pessoas estavam fariseus e saduceus que estavam questionando para colocar Jesus à prova. E dentre esses questionamentos, Jesus fala sobre os dois principais mandamentos da palavra de Deus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui, nessa mensagem, eu gostaria de de focar principalmente no segundo mandamento, em relação ao amar ao próximo como a nós mesmos. Mas antes de começar, eu acho que é importante a gente definir o que é a palavra amor. Ela é, segundo o dicionário, o sentimento que pressupõe alguém de desejar o bem a outra pessoa ou a alguma coisa. E existem 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor sexual relacionado ao romance. O filia, que é o amor da amizade. E o ágape, que é o amor espiritual, o altruísta. E o C.S. Lewis, por exemplo, para ele, existem 4
formas de se comunicar o amor. A afeição, que é a forma mais básica, a amizade, que é a forma mais rara, eros, que é o amor apaixonado, e a caridade, que é o maior e o mais raro, mais egoísta deles. Mas eu queria que a gente analisasse das 3 definições que eu li, qual exatamente, à luz da Bíblia, Deus se refere ao amor ao próximo. E se nós, como cristãos, estamos aplicando da forma correta na nossa vida esse amor em relação a esse mandamento que Jesus fala. Então, através das Escrituras, eu gostaria de tocar em 3 pontos em relação, que são relevantes em relação a esse mandamento de amor ao próximo. E o tema dessa mensagem é o mandamento de amar ao próximo. O primeiro ponto está em Lucas 10, versículo 29 ao 37. Abra, por favor, comigo. Essa passagem, ela se refere ao mesmo episódio que a gente acabou de ler de Mateus. Só que Lucas vai expressa um pouco além dessa comunicação. E fala assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Ele aqui é o perito na lei. E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Quando chegou ao lugar, mais um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Nessa passagem, nós temos a evidência do amor ágape, que é expresso no Novo Testamento, que é o amor que tem como característica a ausência do interesse próprio. É aquele amor que a gente se coloca no lugar do outro, que se importa pelo outro, pela necessidade do outro, sem esperar nada em troca. E esse amor, ele é justamente uma ação. Por quê? Porque nele não há nenhuma emoção, não há sentimentos. Ele não é baseado na nossa vontade, no nosso humor, no nosso interesse, no nosso mood daquele dia. Ele simplesmente, Deus estabelece que é uma ação. A gente deve cumprir o dever de se colocar no lugar do próximo, de aproveitar a oportunidade da necessidade do próximo e ajudá-lo de forma ativa, e não conforme as nossas emoções. O segundo ponto em relação que eu queria mencionar é o amor em relação ao fruto supremo do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8. Abra comigo, por favor, quem quiser.
o amor como fruto supremo do Espírito. E eu vou fazer a leitura. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nele perece, mas as profecias desaparecerão. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará.